Boa noite, turma. Seja bem-vindo ao canal do professor Diogo André, o canal que a gente fala de logística porque nós amamos a logística. Nós já sabemos disso. Turma, na aula de hoje nós vamos falar aí sobre um assunto muito importante. Na verdade, todos os assuntos quando nós tratamos de logística são assuntos sempre muito importantes, né? Então hoje nós vamos tratar aí sobre barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, né? Mas, professor, o que é isso? Barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, aonde é que serve, para que serve? Pessoal, isso aí é voltado para a questão do comércio, para o comércio internacional, né? Isso aí não é nem tanto assim um comércio exterior. Comércio internacional porque cada país ele termina estipulando as suas, né? O Brasil também faz isso, a China faz, o Japão faz, os Estados Unidos faz, então cada país utiliza lá os seus meios, né? Então nós vamos falar aí sobre barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias no comércio internacional, tá? A gente já fez a diferenciação nas aulas anteriores aí, o que é comércio internacional e o que é comércio exterior, então a gente já sabe, né? Então vamos falar sobre barreiras tarifárias e não tarifárias. E vamos começar aí sobre as barreiras tarifárias, né? O que são barreiras tarifárias? Resumindo, de forma bem simples e bem direta, barreira tarifária é aquela que a gente tem que pagar. De alguma forma a gente vai ter que pagar, né? São tributos, são taxas, são alguma coisa que nós vamos ter que pagar. Mas vamos compreender, vamos entender direitinho o que é que são essas barreiras tarifárias e como é que elas funcionam, como é que elas servem, né? Então vamos lá, o que é que são, né? O que é que são essas barreiras tarifárias? Tá? As barreiras tarifárias, elas são os tipos de barreiras alfandegária que um país pode estabelecer aí para a entrada de produtos estrangeiros no seu território nacional. São tarifas que se aplicam segundo normas definidas na legislação aos produtos importados por cada país, tá? Então cada país fica responsável aí por fazer a cobrança que lhe couber, né? Então o Brasil ele bota tarifa para alguns produtos, alguns itens, né? E os outros países também colocam lá a tarifa que eles acham que vão proteger, né? Principalmente essas barreiras tarifárias, elas servem para proteger a indústria nacional daquele determinado país, né? Essas barreiras tarifárias, elas são consideradas aí uma medida protecionista, né? Aí que visam preservar o mercado interno dos concorrentes internacionais. Tranquilo? Mas e aí, como é que funcionam, né? Como é que essas barreiras tarifárias elas funcionam? Especialmente as barreiras tarifárias, tá? Elas vão ser tarifas, ou de uma forma mais abrangente, elas vão ser aí tributos, né? Que o importador deve pagar quando traz ao país um item originário em outro país, né? Um outro item que foi produzido em outro país que não seja, no caso da gente aqui, o Brasil, né? Isso vale não apenas para quem importa, né? Com a intenção de comercializar, utilizar na indústria, mas até para quem importa para seu uso próprio, né? Então essa tarifa ela não vai ser somente para empresas que vão utilizar, mas de repente a gente compra para uso próprio, nós também vamos estar pagando tarifas lá dependendo do produto que nós estivermos importando, né? Ou seja, então a gente vê que essas tarifas aí elas independem, né, se vai ser para a indústria ou se vai ser para pessoas comuns como nós, né? E ao aplicar essas tarifas, o governo federal faz com que a importação ela torne-se mais cara, né? E portanto menos desejável. E dessa forma ela incentiva o consumo de itens originários aqui no Brasil. Tá? No caso aí, por exemplo, vinho. Em vez da gente estar consumindo vinhos chilenos, vinhos é, franceses, vinhos portugueses, então aí a gente pode tarifar esses itens para estimular ali que a gente faça
a compra de vinhos nacionais, né? Então é só dando um exemplo, porque a gente precisa, porque nem todos os itens podem sofrer tarifas abusivas ou grandes tarifas, né? A verdade é que todos os itens eles vão ter alguma tarifa para que seja paga, mas nem todas vão ser com valores exorbitantes, né? Alguns realmente até vale a pena você pagar para que você consuma um item de maior qualidade. Show de bola? Aí pelo outro lado, né? Aí para quem exporta as tarifas elas podem ser um obstáculo, pois prejudicam aí a competitividade do item que vai ser exportado quando chega mais caro no mercado onde se aplicam barreiras tarifárias, né? O melhor exemplo da questão da barreira tarifária é o II, né? É o Imposto de Importação. É um tributo federal que incide aí sobre o valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras e sobre o valor dos bens trazidos, né, tragos na bagagem dos viajantes que ultrapasse a cota de isenção. Tá? É quando a gente vai lá no Paraguai e compra mercadoria, essas mercadorias elas excedem, né? É, compramos lá 2 celulares e de repente trouxemos 5, 10 celulares. Então ali, então passou, né? Passou da cota de isenção. Então aqueles, então ali caracteriza a importação e ali eles vão ter que pagar. A mesma coisa quando a gente viaja para os Estados Unidos e traz lá 2 celulares e de repente traz 10 celulares, né? Então aquilo lá caracteriza e pode ser que possam ficar apreendidos, né? Show de bola? Mas como é que essas barreiras, né? As barreiras as tarifárias elas existem e como é que nós vamos fazer para vencer essas barreiras tarifárias, né? Atualmente, muitos países reconhecem que a exportação é um elemento importante para o crescimento da economia, tá? Isso sem sombra de dúvida, né? E, portanto, é benéfico não encontrar barreiras tarifárias no mercado para os quais se desejam exportar. O problema é que temos relações, que em termos de relações internacionais, é difícil negociar a retirada de barreiras tarifárias de outro país e continuar aplicando as suas próprias barreiras, né? Então eu tiro de um país, mas no meu eu cobro, né? Então naquele país para qual eu estou importando, eu tiro as barreiras tarifárias, mas quando for para entrar no país da gente, a gente continua cobrando, né? Então aí que entra a questão das relações é, multilaterais, né? Bilaterais, multilaterais, para que possam valer ali por 2 países envolvidos ou para que é aí na questão de blocos econômicos também, né? Tranquilo? Para que possam valer para todos. Então, por isso as barreiras tarifárias, né? Em geral, elas são vencidas por meio de acordos bilaterais, como a gente já falou, e aí pela questão da formação dos blocos econômicos, né? Dessa forma, 2 ou mais países podem reduzir ou até atenuar a questão das barreiras tarifárias entre si. Isso vai terminar possibilitando um comércio mais amplo de mercadoria entre os países envolvidos, né? Facilitando a questão aí das exportações e importações. E em alguns casos, a redução dessas barreiras tarifárias ela se limita-se a produtos específicos cuja troca de livre obstáculo é do interesse dos países, né? Os 2 países vão terminar ganhando nessa relação, enquanto o mercado interno para outros itens continua protegido. Não quer dizer que aquela barreira tarifária, a tarifa foi tirada de todos os itens, né? De repente a gente negocia com a China, por exemplo, não quer dizer que todos os itens que são importados ou que são exportados para a China a barreira tarifária foram tirados de todos aqueles itens, né? A gente pode dizer que foi tirado de alguns itens que são de interesse comum de todos dos 2 países envolvidos, né? Dos 2 países envolvidos ou de outros países envolvidos, né? Show de bola? Porém, quando ocorre a formação aí de um bloco, a tendência é que as restrições sejam progressivamente extintas, né? Não apenas para a circulação de bens, mas de serviços, pessoas e capitais. Tranquilo?
questão aí da questão da União Europeia, a questão do Mercosul, então aí a questão dos blocos, e então eles começam a falar o mesmo idioma e que possam facilitar as trocas entre os países envolvidos que pertençam àqueles blocos, né? Ou façam parte, né? Ou sejam membros daquele mercado comum. Tranquilo? É uma pergunta que o pessoal sempre faz é quais são as barreiras tarifárias que o Brasil enfrenta, né? Quais são as barreiras tarifárias que o nosso país enfrenta? A gente como exportador, nós como importadores, quais são as possíveis barreiras que nós podemos enfrentar, tá? A gente pode começar dizendo que seria difícil apresentar todas as barreiras tarifárias que o Brasil enfrenta na exportação de produtos, que aí o leque de produtos exportados pelo Brasil é muito grande, tá? Mas de acordo aí com o levantamento feito pela CNI, pela Confederação Nacional das Indústrias, divulgado no final do ano de 2019, o exportador brasileiro enfrenta aí pelo menos 43 barreiras alfandegárias na comercialização aí para países do G20, né? É um bom exemplo aí da exportação do suco de laranja exportado para o Japão, onde devido ao produto conter aí 10% de sacarose, a tarifa é de 25,5%, né? O mesmo produto exportado para a China sofre aí uma incidência de 30% na tarifa, né? Se chega lá a uma temperatura superior a 18%, né? Então a gente vê que o mesmo produto sofre barreiras tarifárias diferentes dependendo para qual o país aquela mercadoria ela vai, né? A mesma mercadoria, mas para países diferentes possuem barreiras tarifárias, possuem tarifas diferentes. A África do Sul, por exemplo, é outro país em que o Brasil enfrenta aí fortes barreiras tarifárias. Por exemplo, para vender biscoito, pães, bolos, industrializado de outras massas no mercado sul-africano, as tarifas vão aí de 20% a 40%, né? Para exportar produtos lácteos aos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil enfrenta uma barreira tarifária um pouco diferente, tá? São as cotas tarifárias de importação, que segundo esse regime, a importação estiver dentro de uma certa quantidade de produtos, aplicam-se tarifas reduzidas, né? As quantidades que excederem esse limite sofrerão aí uma incidência de uma tarifa superior. Aí, ao aplicar esse regime aos Estados Unidos, mantém o mercado aberto para produtos do exterior, que garante aí mais oferta e variedade ao consumidor, mas ainda protege as empresas nacionais contra um influxo exagerado de produtos estrangeiros mais baratos, tá? Então, para que a gente possa entender a barreira tarifária é ali uma dificuldade financeira, algo que a gente vai ter que pagar, né, para que aquele produto ele possa entrar naquele determinado mercado ou para que aquele produto possa entrar no mercado nacional, tá? Então, que a gente possa entender barreiras tarifárias. Barreiras tarifárias é que vai existir o pagamento, né? O pagamento da tarifa. Show de bola? Certo. Então, que possa ter ficado claro aí a questão das barreiras tarifárias, né? Barreiras tarifárias que tratam aí de tarifas, né? Ou taxas diversas que possam haver para que possam ser pagas, né? Pelo exportador, pelo importador. E a gente vai ver agora as barreiras não tarifárias, né? Barreiras não tarifárias. Se a barreira tarifária é aquela onde deva existir um pagamento, tá? A barreira não tarifária, na barreira não tarifária não existe assim imediatamente o pagamento de uma tarifa, né? Tá? Então vamos entender aí a questão das barreiras então, não tarifárias, né? As barreiras não tarifárias, elas tratam de restrições quantitativas, tá? Pode aí limitar a uma determinada quantidade de mercadoria que vai entrar no país, né? Pode contingenciar, pode, por exemplo, dizer que só vai entrar
200 mil toneladas por ano de soja, de minério, de algodão, de trigo na China, por exemplo. Tá? O licenciamento de importação é, pode também suspender o licenciamento da importação, os procedimentos alfandegários, valoração aduaneira, arbitrária, valores fictícios, medidas antidâmbis, medidas compensatórias, subsídios, medidas de salvaguardas e medidas sanitárias e fitossanitárias, dentre elas as últimas encontram-se as barreiras técnicas, que são mecanismos utilizados aí como os fins protecionistas, né? Por exemplo, aí quando vai ter a gripe suína, né? Então proíbe-se a importação, é uma barreira não tarifária. Então, para que aquele país, aquela carne daquele determinado país possa entrar no outro país, vai haver a exigência aí de apresentação de todos os certificados fitossanitários, comprovando de que aquela carne ela não tem nenhum tipo de coisa ou algo que possa prejudicar o consumo dela naquele país onde ela está entrando. Ah, está tendo gripe aviária, certo? Então, a exportação de carne de frango, então tá suspensa, ou seja, tem que se apresentar todos os documentos que comprovem que aquela carne de frango ela também esteja ok. Então, gripe suína, gripe aviária, febre aftosa. Então, esses aí são exemplos de barreiras não tarifárias, certo? Isso aí não são tarifas, mas que precisam ser apresentados documentos que comprovem que aquela mercadoria que está para entrar no país, ela responde a todos os critérios, tá? Ou seja, então não houve o pagamento, mas houve a exigência de uma apresentação de um documento que comprove vamos dizer aqui, o ok, né? É importante observar que isso aí vão ser chamadas de barreiras técnicas, né? Que podem ocorrer devido à falta de transparência, da transparência, né, das normas e regulamentos, ou ainda aí pela imposição de determinados procedimentos morosos ou dispendiosos para avaliação de conformidade, né? Aí que vai ter a questão dos acordos antidâmbicos, de subsídios e medidas compensatórias e salvaguardas para fazer parte do conjunto aí de normas da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, no qual o Brasil aderiu formalmente aí no final de 94, aí por meio do decreto 1355 de 30 de dezembro de 94, né? Portanto, sujeito a uma aplicação estritamente técnica. Show de bola? Tranquilo, pessoal? Então aí, essa aí foi a nossa aula de hoje. Então, barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. As barreiras tarifárias é que existe a necessidade do pagamento de uma taxa, de, de um imposto, ou existe a necessidade do pagamento, né? Por isso mesmo o nome de barreiras tarifárias, tarifas, taxas, e as barreiras não tarifárias, onde não existe a necessidade do pagamento, mas existe a necessidade da apresentação de um documento que comprove que as frutas, a carne ou o item que vai entrar naquele outro país de origem, no caso da gente, o Brasil, mas o Brasil também pode exigir que aquele país que colocar as mercadorias aqui dentro do Brasil também faça o pagamento de tarifas, né? Por exemplo, aí o imposto para a entrada do cigarro no Brasil pagam aí tarifas absurdas, né? E já a entrada de papel, de impressos de jornal, de livros, não existe o pagamento de tarifas, né? E tem que ver também o que o Brasil exige aí de barreiras não tarifárias, né? Que aí é a questão da apresentação de certificados de qualidade, o certificado de origem da mercadoria, que aí seriam as barreiras não tarifárias. Show de bola, turma! Então, qualquer dúvida com relação a barreiras tarifárias e não tarifárias, vocês podem deixar as perguntas aqui para a gente. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, e nós estamos aqui falando de logística
porque nós amamos a logística. Canal do professor Diogo André, estou aqui à disposição de vocês quando vocês quiserem. Valeu, turma!